Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto. Deus te abençoe. Boa semana para todos os meus irmãos. Vamos ler aqui Ezequiel 24, 24. Eis que Ezequiel vos servirá de sinal vivo, do mesmo modo como ele procedeu, assim fareis vós. E quando tudo isso acontecer, então compreendereis que eu sou Jeová, o Senhor Deus. Se alguém lê esse verso isoladamente, sem o contexto, que é necessário ser lido para a compreensão do verso em si, do verso único isolado, a... quem lê isolado vai considerar, é isso mesmo. Do mesmo jeito que o profeta age, o povo tem que imitar, né? E então se levantaria a partir daqui a ideia de que os homens de Deus, os profetas de Deus devem ser exemplares, manter essa conduta exemplar, que é para o povo seguir, né? Mas é interessante que isso que eu acabei de dizer é uma verdade, é assim também que Deus age. Deus traz essas pessoas que a gente chama hoje de ícones, né? Ou seja, pessoas, referências, pessoas exemplares, que a gente pode imitar a fé. Assim como olhamos para, por exemplo, para a galeria dos heróis da fé. Mas aqui o caso não é um exemplo positivo da conduta de um profeta que deve ser seguido pelo povo. Aqui é uma obra divina. A situação é a seguinte: Ezequiel está na Babilônia, hoje o atual Iraque, e ele foi levado alguns anos antes junto com parte da população de Israel. Já tinham acontecido duas invasões em Jerusalém por parte dos babilônios. Eles levaram muitos para a Babilônia. Ezequiel é um deles. E Ezequiel profetiza lá na Babilônia, Jeremias profetiza em Israel. É esse quadro profético contemporâneo, digamos assim. E a terceira invasão acontece em Jerusalém. E eles demoraram muito para entrar, porque Israel ofereceu uma resistência a partir da ajuda do Egito. Eles entraram com muito ódio, não respeitando nada nem ninguém, e mataram muita gente. A ordem não era essa, né? Era levar, deportar, mas eles, nas palavras do próprio profeta Jeremias, né, correu um rio de sangue e judiaram até de pessoas idosas e tal. E o templo foi destruído nesta ocasião. E Ezequiel está lá longe, né? Israel, longe de Israel, quero dizer, está lá no Iraque, digamos assim, lá na Babilônia. E Deus mostra para Ezequiel, aliás, Ezequiel tinha visões. Estamos falando de uma época que não tinha nem caneta esferográfica, muito menos internet, jornalismo, esse tipo de coisa. Mas Deus revelava para ele lá as coisas que aconteciam, inclusive os pecados do povo, as coisas que aconteciam em Jerusalém. E o profeta ficou sabendo mais uma vez o que Deus faria em Jerusalém. Eu digo Deus porque Babilônia não está ali porque eram fortes, porque eram poderosos, não. É uma nação que Deus levantou para trazer juízo para Israel. E, e esse juízo Deus revelou para Ezequiel. E agora era a vez do templo ser destruído. E o que Deus fala para Ezequiel? Ezequiel, você vai mais uma vez alertar o povo. E ele informa a Ezequiel. A esposa dele provavelmente estava
adoentada. E Deus está dizendo: você vai ficar viúvo, eu vou com golpe, ou seja, de repente. Você vai perder sua esposa de repente. Contudo, você não vai lamentar. O luto é vivido de maneira diferente, né? A gente sabe o que é um ato fúnebre, um funeral propriamente dito, ou o que a gente chama aqui de velório. Mas os costumes antigos orientais envolviam outras coisas, que tem a ver com alimentação, com roupa e com uma atitude, né? Deus está dizendo para ele: eu vou tirar sua esposa de uma maneira rápida, como se fosse um golpe, mas você não vai lamentar, era um dos costumes. Você não vai chorar, isso é comum a nós. Lamentação aqui, gente, é bater no peito, é gritar, uns negócios assim são mais intensos. Você não vai chorar, número 2, né? Você não vai correr lágrimas, né, de pranto e tal. Você vai apenas gemer de dor, porém em silêncio. Quer dizer que Deus não queria que ele fizesse som nenhum. Ia sentir a perda da esposa, mas não ia fazer lamentação pelos mortos. No que diz respeito à roupa, porque o costume era tirar o turbante e jogar cinza na cabeça, senão você vai ficar com a cinza na cabeça. O costume era tirar a sandália dos pés para dizer que estava vivendo luto, mas Deus está falando, você vai continuar com a sandália no pé, né? Não vai cobrir o rosto e você não vai comer a comida feita para as pessoas enlutadas, né? E assim que amanhecer, isso foi, melhor dizendo, de manhã. À tarde, a esposa dele faleceu. E ele agiu, foi muito rápido. Deus falou, no mesmo dia aconteceu, e ele obedeceu. Deixa eu fechar aqui que tem uma abelhinha trabalhando aqui. Voltando, aconteceu no mesmo dia. Deus falou com ele cedo, à tarde a esposa faleceu e ele obedeceu. Só que obedecer isso era, no mínimo, chamaria a atenção dos vizinhos, dos homens da cidade. Ezequiel já era reconhecidamente profeta, sempre tinha alguma coisa para dizer, e as suas ações, o povo já desconfiava que tinha algum significado, e o povo pergunta para ele: qual o significado de tudo isso que você está fazendo, né? O que acabou de ocorrer em relação à nossa vida? Quer dizer, o luto era de Ezequiel, mas eles estão sabendo que tem a ver com eles. O que está acontecendo em relação à nossa vida? Aí o Ezequiel diz e declarou: estou a ponto de profanar o meu próprio santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos vossos olhos, o grande objeto do vosso carinho e afeição. Eis que vossos filhos, segundo a informação, vossos filhos e vossas filhas que deixastes em Jerusalém, tombarão todos ao fio da espada. Também, de uma forma de repente, Deus avisou aqui: vai acontecer. O templo que vocês tanto estimam, né? E aí Deus faz uma comparação. A esposa de Ezequiel era o prazer dos seus olhos, o templo era o prazer dos olhos dos judeus. Era uma relação amorosa, de afeição com o templo, até quase idolátrica, né? E Deus está dizendo: vai acontecer. E ainda informou que os filhos iam morrer. E aí fala para o povo: só que vocês vão agir como Ezequiel está agindo. Vocês vão manter os turbantes atados na cabeça, vocês não vão lamentar, não vão chorar, não vão se definhar. Não vão se definhar, não. Pelo contrário, vocês vão se definhar. Definhar aqui é um estado de consciência aclarada. Definhar aqui
é entender que tudo isso está acontecendo pelos seus próprios pecados que eles bem conhecem. Então Deus está dizendo: mais definhareis com vossas malignidades e gemereis de aflições uns pelos outros. Então, ao invés de vocês darem lugar a um luto e chorar pelos que morreram lá em Jerusalém e chorar por causa do templo que era da vossa afeição e a família que vocês tanto amavam, vocês vão chorar um pelos outros. Vocês vão se definhar e lamentar os vossos próprios pecados. É muito forte tudo isso aqui, né? Porque, e Deus usa Ezequiel, ainda diz, Ezequiel fala a respeito desse mesmo, né? Ele disse assim, ó, vocês, e Ezequiel vos servirá de sinal vivo, né? Do mesmo modo, é o verso que eu coloquei aqui, do mesmo modo que ele agiu, ou seja, gemeu sozinho, não fez barulho, não fez luto, nada disso, é o que vai acontecer com vocês. É uma péssima notícia, só que o que tem para lamentar mais do que a perda do templo, que é a grande afeição de vocês, e lamentar mais do que a perda de familiares, vocês devem lamentar a condição pecaminosa de vocês. Vocês devem lamentar a situação de malignidade de vocês. E essas coisas vão acontecer, e quando acontecer, vocês vão compreender que sou eu que estou falando com vocês. Aí ele vira para Ezequiel e diz: e quanto a ti, ó querido filho do homem, no dia que eu tirar, eu vou resumir aqui, a tua esposa, né? Nesse dia, um sobrevivente e fugitivo virá te trazer as notícias, né? Ah, e aí, você não vai ficar mais gemendo, mas aí você vai ter uma outra palavra profética para trazer. Ah, é o que acontece aqui. Queridos irmãos, é Deus soberano sobre todas as coisas. É Deus quem faz a história, é Deus quem revela as coisas aqui para o seu profeta. E aqui tem uma dobradinha de bondade e severidade de Deus. Aqui tem uma dobradinha de amor de Deus, por um lado, por estes que estão aqui na Babilônia, e de justiça ou de juízo para aqueles que ficaram lá em Israel. A relação de Deus para conosco, ela tem esses desdobramentos, né? Em Cristo Jesus, toda a ira foi sanada, mas aqui estamos falando de Israel no passado. No entanto, Deus não mudou, Deus continua justo. Deus continua justo e a gente precisa lembrar da justiça de Deus. Deus continua santo, justo e gracioso e amoroso ao mesmo tempo. Quando olhamos para este quadro, o que a gente aprende? Não é que a gente está debaixo de iminente juízo e tem que ter medo de Deus no sentido de que Deus é uma pessoa que a qualquer momento pode nos dar um golpe. Não. Mas é entender que por ele ser justo e amoroso ao mesmo tempo, né? Na mesma medida, né? E em saber que ele tem a soberania e o controle de todas as coisas, isso deve ser para nós a segurança de nos submetermos com toda a resignação à sua vontade quando coisas nos sobrevêm como um golpe. Porque o golpe na vida de Ezequiel teve aqui um propósito de ser. E as coisas que aconteceram neste juízo macro lá em Jerusalém teve uma razão de ser, como Deus estava purgando, limpando a nação da sua idolatria. Ao mesmo tempo que Deus dizer para eles, vocês têm motivos para chorar, lamentar, ficar enlutado, mas vocês devem apenas gemer e sofrer um com o outro por causa dos seus vossos pecados. É uma grande virada
de prioridades. E quando Deus está dizendo, se converta, se arrependa, chore, lamente, tenha consciência do seu estado pecaminoso, isto é amor, isso é justiça ao mesmo tempo. Mas é muito amor da parte de Deus, porque quando Deus traz essa consciência de que somos pecadores, é porque Ele nos ama e não quer que a gente viva nessa condição. Outro aspecto que a gente pode pensar aqui é que um servo do Senhor carrega consigo a sua mensagem. E Ezequiel não foi alguém que ele se levantou no culto e disse, assim diz o Senhor, tarará, tarará, e sentou e a vida continuou. Não, ele está completamente envolvido nessa ação profética, sentindo, representando, sendo uma figura ilustrativa do que Deus ia fazer, servindo de fato como exemplo. Então, o profeta do Antigo Testamento tinha esse peso. E, a gente olha para esse texto e a gente só tem que se submeter a Deus e pensar que Deus realmente está acima de tudo, que é justo e amoroso ao mesmo tempo, e que a gente deve sempre pensar que a gente tem que lamentar muito mais pelos nossos pecados. Alguém falou para Jesus por ocasião da sua morte e estavam lamentando e disse: vocês não chorem, chorem por vocês mesmos. Jesus falou isso, né? E por quê? Porque a nossa situação é pior do que a situação de estar vendido, submetido ao pecado, é pior do que o castigo de Jesus, é pior do que perder parentes e tudo mais. Essa é a nossa verdadeira lamentação que a gente tem que trazer diante de Deus e nos arrependermos todos os dias. Então, é uma prioridade estranha, mas é extremamente profético e da vontade de Deus. Você tem que lamentar e chorar dos pecados que a gente comete, porque não deveríamos cometê-los. Deus te abençoe, que o Espírito Santo costure melhor essa palavra no coração de cada um de vocês. Vamos orar. Ó Deus bendito, dá-nos a tua graça, nos ajude a nos submetermos a ti, pois tu és soberano, justo, amoroso. Dá-nos a tua graça, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém.